Olá pessoal, eu sou o pastor Leandro Mangold e no vídeo de hoje nós vamos refletir sobre os primeiros mártires da igreja cristã. Que esse vídeo seja inspirador a você, para que também você seja fiel a Cristo até a morte. Antes de iniciarmos o nosso estudo, nossa reflexão, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e no final do vídeo deixe um like se você gostar desse conteúdo. Bem, em primeiro lugar, o que é um mártir? De maneira bem simples, podemos responder que é uma pessoa que foi condenada à morte por recusar a abandonar a fé cristã ou qualquer dos seus princípios. Portanto, uma pessoa que foi executada, foi morta, por causa da fé cristã. Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Ou seja, quanto mais os cristãos eram mortos, quanto mais o seu sangue era derramado, mais a igreja crescia e mais se fortalecia a fé em Cristo nos outros cristãos. Vamos ver então a história final dos primeiros mártires da igreja cristã, porque eles nos servem de exemplo, de inspiração para o nosso fortalecimento na fé, para que você e eu também continuemos fiéis a Cristo até o fim, até a morte. O primeiro mártir da igreja cristã foi Estevão. Nós temos o relato desse episódio no livro de Atos. Segundo o relato bíblico, Estevão morreu apedrejado. E ele morreu orando essas palavras: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O segundo mártir da igreja cristã foi Tiago, irmão de João. Também encontramos esse relato no livro de Atos. Segundo o relato bíblico, Tiago foi morto à espada, por ordem do rei Herodes Agripa I. Esses dois casos que vimos até agora, Estevão e Tiago, estão registrados no texto bíblico, no livro de Atos dos Apóstolos. Os demais casos que nós vamos ver daqui para frente não se encontram nos textos bíblicos, não estão na Bíblia, mas em outros relatos, fazendo parte, portanto, da tradição da igreja. O próximo mártir que queremos lembrar, Pedro, o apóstolo. Segundo a tradição da igreja, o apóstolo Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, numa cruz em forma de X, em Roma. Pedro considerava-se indigno de morrer da mesma forma que o Senhor Jesus e por isso pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O próximo mártir, Paulo, o apóstolo. Segundo a tradição da igreja, o apóstolo Paulo foi torturado e depois decapitado em Roma por ordem do imperador romano Nero no ano 67. O próximo mártir, Tiago, o irmão de Jesus, não propriamente um apóstolo, mas um líder da igreja de Jerusalém. Quando Paulo foi enviado a Roma, os judeus de Jerusalém se voltaram contra Tiago, que era o líder da igreja ali de Jerusalém. Tiago foi atirado pelos líderes judeus do alto do pináculo do templo, uma altura de mais ou menos 30 metros. Apesar dele ter sobrevivido a essa queda, os seus inimigos depois o espancaram até a morte. O próximo que queremos lembrar, João, o apóstolo. João não sofreu o martírio propriamente dito, mas sofreu grande perseguição por causa da sua fé em Cristo. Ele esteve à beira do martírio, à beira da morte, quando ele foi cozido em um recipiente com óleo durante uma perseguição em Roma. Após ter sobrevivido milagrosamente a esse atentado, João foi condenado aos trabalhos forçados na ilha de Patmos. Ali, naquele lugar, João escreveu o livro de Apocalipse. Mais tarde, João foi liberto e pôde retornar a Éfeso,
região que hoje se encontra a Turquia. Ali João morreu de velhice, sendo o único dos apóstolos que não sofreu o martírio. O próximo mártir, Timóteo. Segundo a tradição da igreja, Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso e morreu ali, martirizado, enquanto João estava exilado na ilha de Patmos. Ele foi morto a pauladas por um grupo de idólatras enquanto caminhavam para uma celebração num templo naquela cidade. Bem, nós vimos aqui a história final, o martírio de alguns dos primeiros mártires da igreja cristã. A verdade é que a igreja cristã sempre sofreu ameaças e perseguições durante toda a sua história. Algumas vezes de maneira mais intensa, outras de maneira mais branda. No entanto, o exemplo de perseverança e de fé desses cristãos deve falar alto aos nossos corações. Eles preferiram sofrer e morrer do que abandonar a sua fé em Cristo. Pense comigo, e se hoje você e eu, se nós cristãos, sofrêssemos algo parecido ao que eles sofreram? Se nós hoje fôssemos perseguidos e ameaçados da forma como eles foram, até que ponto nós estaríamos dispostos a sustentar a nossa fé cristã? Infelizmente, creio que muitos de nós abandonaríamos a nossa fé por muito menos do que eles sofreram. Vamos lembrar sempre das palavras do Senhor Jesus dirigidas à igreja de Éfeso, que nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Certamente esses mártires sofreram horrivelmente, tiveram uma morte terrível, mas receberam a coroa da vida eterna, porque foram fiéis ao Senhor Jesus até o fim. Reflita sobre a sua vida de fé e sobre o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Gostou desse vídeo? Então deixe um like e compartilhe também com seus amigos e com seus familiares. Um abraço em Cristo e até o próximo vídeo.